Bom dia a todos. Um bom frio para todos nós, não é? Mas que aqueça os nossos corações com as vibrações da Casa Espírita, desta manhã tão maravilhosa, em que a mensagem do Evangelho, da doutrina, certamente nos aquecerá e aquecerá as nossas almas. Quando nós temos a alma aquecida, né, o nosso espírito, nós não sentimos frio de espécie alguma, né? Nem mesmo as dores podem nos derrubar, mas sim nos ensinar a como vivenciar as dificuldades, as aflições que vão surgindo em nosso caminho ao longo da nossa estadia aqui na Terra. Então, que todos nós, todos vocês sintam-se abraçados pela espiritualidade amiga, responsável aqui por esta manhã, por este trabalho de todas as manhãs de domingo aqui no Abrigo aos Aflitos. Vamos deixar já de antemão os nossos parabéns a todos os pais, encarnados, desencarnados, né, que aqui se encontram, que todos sintam-se profundamente abraçados pelos trabalhadores da casa e pela espiritualidade amiga aqui presente. Lembrando sempre, como os espíritos tanto nos pedem, dos pais suicidas, né? Que eles possam receber esta nossa emanação de prece, envolvendo-os em muita paz. Vamos lembrar que hoje nós temos os remédios, né? Os fitoterápicos, estará lá no jardim, então quem desejar pegar desses remédios, né, o Luiz, que é o responsável, estará lá para fazer a entrega. Então é só pegar a ficha e falar com ele. Então nós vamos convidar o nosso companheiro Alexandre que faça a nossa prece de abertura para iniciarmos a palestra desta manhã. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje aqui neste dia, neste domingo, e agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa que sempre nos recebe, que sempre nos acolhe com muito carinho, e nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade de podermos estar aqui, com a mente aberta, com o coração aberto também, para que a gente possa receber a mensagem, as palavras aqui da nossa irmã, a palestrante, e que a gente possa envolvê-la também com amor, com carinho, para que a gente possa também entrar nessa sintonia, entrar nessas vibrações positivas, nessas vibrações salutares aqui dessa manhã. Pedimos, Senhor, que todas essas reflexões, tudo que nós aprendemos aqui hoje, que nós possamos refletir e levar todos esses ensinamentos para a nossa vida, levar esses ensinamentos para os nossos familiares, em nossas residências, em nossas casas, para que todos possam sentir a presença de Jesus com a nossa palavra, com o nosso carinho, com o nosso afeto. Pedimos, Senhor, que tenhamos um bom domingo e também tenhamos uma boa semana, que a gente possa, sempre que possível, praticar os ensinamentos de Jesus que nós aprendemos durante toda a semana. Muito obrigado, Senhor. Então, nesta manhã, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui em nossa casa uma companheira de doutrina, a Cleide Samenzati, da cidade de Votuporanga, do Grupo Espírita Fonte Viva. É uma casa muito estruturada, de muito tempo lá em Votuporanga, que desenvolve um trabalho maravilhoso dentro da doutrina, né, dentro de todas as necessidades e que se apresentam também numa casa espírita, como nós dissemos, aquecendo os corações que lá chegam. Então, nós vamos envolver a Cleide, né, nesse carinho vibratório, um abraço fraterno, mental, para que ela possa trazer para nós a mensagem que ela, juntamente com a espiritualidade amiga, preparou para esta manhã. Então, vamos passar a palavra para a Cleide. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem?
Uma alegria grande estar aqui com vocês, porque sempre é uma alegria a gente ter contato com a mensagem de Jesus. E essa é a proposta da manhã, conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre o capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, comentar um pouquinho, né? E eu, agradecendo já o convite, de estar aqui, queria fazer uma pergunta para vocês. O que é ser espírita? Para vocês, o que é ser espírita? O que vocês acham que é ser espírita? Alguém? Oi? É uma luz na nossa existência. Esclarecimento. E o que é ser espírita? Praticar a lei moral de Jesus. Quem mais? Quem mais? Pode contribuir e dizer o que é ser espírita. Que maravilha, né? Muito bom. Quem mais? O que é ser espírita? Nós não vamos responder, embora quem respondeu não esteja errado. Mas ainda não vou responder, tá? Porque eu quero primeiro discutirmos um pouquinho sobre o que é ser espírita. E uma outra pergunta. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Nós somos espíritas. Então já estamos, como a nossa irmã falou, ouvindo a mensagem. Tantas vezes, tantas coisas. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Certo. Quem mais? A gente ouve, lembra do filme, né? Daqueles filmes que a gente assiste na época da crucificação de Jesus, né? A gente lembra de toda essa encenação. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Quem mais? Isso, a gente vê isso lá. A gente vê essas palavras de Jesus, mas não foram as últimas. Mas sigamos, né? Sigamos e vamos fazer essa reflexão, então. Então, vocês acham que ser espírita é ser perfeito? Nós que estamos aqui, nos consideramos espíritas? Nós nos consideramos espíritas, né? Porque estamos dentro de uma casa espírita. E nós somos perfeitos? O espírita é perfeito? Ele já é aquele modelo, já pratica tudo, já faz tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Vocês acham que nós já somos essa pessoa? Não somos, né? Então, ser espírita, primeiramente, é conforme a nossa irmã falou, né? É estar pleno em comunhão com Deus, é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. É saber que a oração
não vai resolver os nossos problemas. Que nós não viemos à casa espírita achando que aqui nós vamos ter um milagre, uma fórmula mágica que vai resolver os nossos problemas aqui na Terra. Mas a doutrina nos ensina que aqui nós buscamos o consolo, o conforto, buscamos caminhos, né? Abrir as nossas consciências para que a gente encontre a solução para os nossos problemas. E acreditar em Deus, porque ser espírita é ter fé, é acreditar em Deus, que nós não estamos aqui abandonados, que Deus não joga dados, mas que Deus nos coloca sempre no melhor caminho para aprendermos, para ressarcir os nossos débitos, porque nós não somos daqui. Nós estamos numa estadia aqui. Então, ser espírita é viver conforme os ensinamentos de Jesus. E é sempre também buscar uma forma de ajudar o próximo. Então, veja, nós estamos num caminho de aprendizado. E espíritas, nós nos colocamos, nos caracterizamos como espíritas, mas é bom a gente destacar que nem sempre nós aqui, só nós somos espíritas. Porque às vezes outras pessoas lá fora, quando às vezes frequentam outras religiões, mas são adeptos, eles são simpatizantes com a doutrina dos espíritos. Eles também acreditam na reencarnação, eles também acreditam nos outros pilares. Então, nós não podemos achar que nós somos os melhores. Nós não podemos nos colocar numa posição de que, os espíritas. Então, temos que pensar, quem são os espíritas? E o que é ser espírita? Primeiramente, né? Para a gente não sair por aí taxando as pessoas de inferior e achar que nós somos os superiores, porque nós não somos melhores que ninguém. Espíritas há também que não frequentam nenhuma religião, mas que fazem a vontade do Cristo. Então não podemos julgar e achar que nós somos o ó do Borogodó, né? Que nós somos a última bolacha do pacote, porque nós estamos aqui principalmente para desenvolver a nossa humildade e entender que nesse mundo gigantesco, nessa dinâmica de vida, nós não somos nada. Como dizia o Chico, que a gente olha para aquela imagem, já se encanta, né? Com essa emanação que ele, quando ele dá esse beijo, a gente sente esse beijo dele, né? Ele já dizia, sou apenas um grão de areia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. A segunda coisa que nós temos que pensar é que, quando a gente fala lá no Evangelho, que Jesus traz a questão dos trabalhadores da última hora, no item 4, ele traz a missão dos espíritas. E nós temos uma instrução espiritual lá. É uma instrução recebida por Kardec, por um espírito chamado Erasto, lá em 1863. Então, ele faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, essa instrução para nós. Então, ele trata desses trabalhadores da última hora. E ele trata, então, da missão dos espíritas. E vem dizer para a gente o que é essa missão. Por que nós temos uma missão aqui na Terra, né? O Evangelho de Jesus, quando ele é interpretado profundamente, não raso, mas com profundidade, a gente vai ver que é uma proposta terapêutica para as nossas almas. Porque aqui a gente encontra cura, não é? Aqui a gente encontra solução. Aqui a gente encontra conforto espiritual. Então, ela é essa proposta terapêutica de curar não o nosso corpo, mas de curar a nossa alma. Então, o Evangelho,
ele é para aqueles, é para todos, mas principalmente entender sobre esse trabalho, essa missão, essa proposta, né, de Jesus, é fazer com que nós entendamos que precisamos já alcançar essa maturidade do nosso coração para entender as palavras de Jesus, e, né, refletir sobre elas profundamente. Só assim o Evangelho vai ser terapêutico para nós. Senão vamos passar as lições e nada iremos aprender. Apenas às vezes decorar, porque tem espírita que conhece o Evangelho de cabo a rabo. Tem espírita que conhece todos os capítulos, tudo, né? Então, não é só decorar, mas a proposta é outra de Jesus, né? Então, Jesus, ele é o grande psicólogo da nossa alma. Por quê? Porque ele entende as nossas dificuldades. Ele sabe que nós não somos perfeitos e nem está querendo isso. E nem está propondo isso para nós. Mas o Evangelho, quando a gente vai absorvendo esses conhecimentos, porque a gente vai transformando, vai nos educando, vai sendo uma educação para as nossas almas. E aí nós vamos errar menos. Nós não vamos ser perfeitos ainda, porque há ainda uma longa caminhada, mas nós iremos errar menos. Quando a gente lembra daquilo falado, ouvido, daquilo lido no Evangelho, quando a gente estuda, né, a gente vai falar, poxa, eu caí de novo, errei de novo, vou voltar, vou recomeçar novamente. E assim, essa é a proposta de autoterapia que o Evangelho faz para nós, né? Essa base segura. Nós sabemos que essa base, nós podemos ir por ela, nós podemos nos afirmar nessa base de Jesus, porque ela é um caminho que nos faz acertar mais, que nos faz errar menos, né? Então, quando a gente fala dessa missão dos espíritas, é esse mundo que a gente está vivendo hoje, de regeneração. Nós já estamos no mundo de regeneração. Nós não iremos passar, o mundo... Não, nós já estamos, os espíritos nos dizem que nós já estamos vivendo a era da regeneração. Então, imagina, aqui tem uma psicosfera física, mas acima daquilo que nós não vemos no mundo espiritual, há uma psicosfera espiritual que interfere na psicosfera da Terra. Então, o que nós estamos vivendo, estamos vendo aí esse tétrico panorama social, né, que está tétrico, quando a gente olha, a gente vê... apesar da grande tecnologia, do grande desenvolvimento em muitas áreas, nós vemos ainda muita gente sofrendo. Nós vemos ainda muita pobreza, muita fome, não há distribuição das riquezas, não há igualdade. A gente vê, né, as guerras acontecendo, tanta gente desencarnando através das guerras, os crimes. Os dois maiores mercados que existem na face da Terra hoje é o mercado das drogas e o mercado das armas. Então, veja bem em que psicosfera nós estamos vivendo, porque essa psicosfera, quando todos esses seres desencarnam tetricamente e partem para a vida espiritual, não há um preparo ainda para que a gente tenha aqui na Terra uma psicosfera, um panorama legal, bonito, de igualdade, de amor ao próximo. Não há, não há. Então, é um panorama triste ainda. Nós vemos que ainda há muito sofrimento, né? Então, ser espírita não é apenas ter a crença nos espíritos, mas de alguma forma que essa missão traz para nós, né, para que a gente possa combater tudo isso que está acontecendo, para que a gente possa ajudar a pensar diferente daquilo que todo mundo pensa, a pensar que apesar de tudo isso que está acontecendo, nós temos alguém
que dirige a nossa vida, que dirige o nosso barco, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos amparados. E tudo aquilo que a gente fizer vai realmente fazer a diferença no nosso meio, no nosso entorno, né? E automaticamente isso vai mudando. E isso é que é o mundo de regeneração, né? São pessoas pensando sem fanatismo, pessoas tendo uma crença raciocinada, conforme Kardec nos ensinou. Essa crença raciocinada é a gente não ser fanático, mas a gente ter certeza, convicção sobre aquilo que nós aprendemos. Que tudo aqui é passageiro, né? E que não adianta a gente aderir ao mundo consumista, ao mundo materialista, mas o que é importante nós fazermos para mudar esse panorama? O que é o trabalho que nós temos que fazer? Qual é o trabalho, então, que os espíritas são chamados a desempenhar? Quais são esses trabalhos? Né? Combater, então, esse materialismo à luz da razão, compreendendo que tudo aqui é transitório e passageiro. Consolar os aflitos, mostrando que a vida continua após a morte. Essa é uma crença que faz toda a diferença. Porque quando a gente acha que nada termina aqui, que nós vamos continuar existindo e que iremos carregar, levar tudo aquilo que nós fazemos aqui, principalmente, né, o que nós realmente somos e não o que nós temos. O que nós temos irá ficar, mas o que nós somos será transportado para a pátria espiritual. Então, este também é um conhecimento muito importante nas nossas vidas. As 3 frentes de ação, então, que o Espiritismo nos coloca como tarefa para que a gente possa exercer essa atividade, essa missão, então. Então, é a função de educar, de consolar e de esclarecer. São essas 3 funções principais que o Espiritismo desenvolve e que nós espíritas temos que trabalhar com essas ferramentas para que a gente seja realmente os trabalhadores da última hora. Então, educar, o que significa educar? Educar as consciências. Como que a gente faz? A gente vai sair por aí falando para todo mundo que tem que mudar, que tem que ser espírita, que tem... Não, não é dessa maneira. Mas é... Exatamente. Então, é nós acreditando nisso que vai ser mudadas as coisas. Porque quando a gente acredita, a gente muda o comportamento, não é? Quando alguém está ali reclamando de tudo, a gente fala, calma, isso não é o fim. Calma, né? Olha, vamos ter fé, vamos ter esperança. Então, nossa postura é diferente. Nós não vamos cair na mesma lamentação. Então, educar a nossa casa, educar o lugar em que a gente trabalha, mesmo no trabalho, mesmo quando todo mundo está dizendo que a gente tem que aderir a algumas ideias diferentes, a gente tem que defender as nossas ideias. O nosso ideal espírita, senão... Primeiro é o amor e a caridade. Então, por exemplo, eu trabalho na parte social, que eu sou assistente social, e às vezes até no trabalho a gente encontra pessoas nas reuniões, né, pessoas assim da rede que a gente encontra para fazer discussão, às vezes, do caso de uma pessoa, para solucionar um problema, para ajudar essa pessoa, e a gente vê as pessoas dizerem assim, mas essa pessoa é vagabunda, essa mulher é vagabunda, ela sofre violência, porque ela quer, depois ela volta lá para o marido, a gente faz tudo. Gente, nós não podemos pensar assim. Né? Fala assim, mas a mulher, ela tem filho porque ela quer. As pessoas não conseguem entender
a dinâmica da vida do outro, ter essa empatia e se colocar na vida do outro. Há situações de violência que são intransponíveis para quem está passando naquele momento. E a gente não tem ideia que a pessoa não consegue sair daquela situação. Tem questão de filhos, tem tantas questões envolvidas. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Nós temos que nos colocar e ajudar e fazer o que nós podemos, sem julgamento. O que a pessoa vai dar conta de fazer é problema dela, né? Então, nós temos que ter esta postura diferente de dizer, olha, dá licença, não dá para discutir sobre isso com você, né? Melhor eu me retirar, porque nós não fazemos a mesma ideia sobre o assunto. Então, é defender os nossos ideais de amor e de caridade. É ter essa postura diferente. E não porque nós estamos ali, fazer parte daquilo, né? Julgar, criticar, fazer para a pessoa, não ajudar ela a encontrar uma solução na vida. Então, consolar, que é o segundo ponto, né? Educar, a gente vai educar com as nossas posturas, com os nossos exemplos, né? E consolar é sempre ter sempre, em todos os momentos, é ter essa fala de consolo mesmo, né? Vamos ter esperança, tudo passa, isso também vai passar, tudo passa na vida. Aquele momento de dor que nós estamos vivendo ali, seja num leito do hospital, sejam as doenças mentais, que hoje são muitas doenças mentais que nós estamos vivendo, são tantas situações, mas vai passar. À medida que nós vamos trabalhando, aprendendo, estudando, tudo passa, né? E a pessoa vai entrar num outro patamar, ela vai sair daquele sofrimento. E nós temos que ser fortes em dizer para a pessoa, calma, mesmo no leito de dor, mesmo aqueles que estão há muitos anos acamados, quando todo mundo fala, Deus podia levar. Gente, Deus sabe o que faz. Se não levou é porque Ele tem ainda um propósito. E nós temos que ser aquela pessoa que afirma sempre, com positividade, com amor e carinho, todas essas questões. E aí sim nós estaremos consolando esses corações, né? Não deixar que a pessoa se desespere, mas colocar um lume de esperança no coração de cada um, né? E a terceira colocação, né? A terceira função da doutrina espírita, que é esclarecer. Então, esclarecer com amor, sem fanatismo. Como que é isso? É a gente não querer impor a nossa doutrina. É a gente não querer achar que nós temos a verdade absoluta, porque nós não temos a verdade absoluta. Muitas questões virão depois do Espiritismo. O Espiritismo nasceu, surgiu, né? Ele já é uma coisa assim, esses conhecimentos, não foi Kardec que trouxe. Kardec só organizou, porque sempre teve o mundo espiritual, sempre teve tudo que a doutrina espírita nos ensina. Só que o Kardec, ele organizou esses estudos para mostrar mais claramente para nós, né, que a vida continua, que o mundo continua e que aquilo que nós plantamos aqui nós iremos colher. Isso não foi invenção de ninguém, não foi invenção de Kardec, né? Então, nós não somos os últimos a saber dessas novidades, porque muitas coisas os espíritos dizem que ainda virá muitas coisas que nós iremos aprender, que a doutrina é só a ponta, né? O que virá depois, nós ainda não temos condição de saber. Como nós não temos condição de saber o que é Deus. O que é Deus? Gente, o que é Deus? Os espíritos falam, vocês estão muito longe de saber o que é Deus. Não adianta eu falar de Deus agora, porque vocês não sabem o que é Deus. Não é? Então, quanta coisa nós temos que aprender.
Nós usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. Então, somos muito pequenos. Quem somos nós para impor a alguém, nem ao próprio familiar que nós dormimos juntos, ou os nossos filhos que convivemos, que comemos, nós temos que impor a nossa religião, a nossa moral. Não temos. Porque nós só vamos mudar com o exemplo. A gente vai fazendo, eles vão vendo, a gente vai fazendo, eles vão observando, os filhos vão observando, e aí vai mudando, as coisas vão mudando. Nós não podemos esclarecer achando que nós estamos com a verdade absoluta, né? Então, a reforma interior, ela começa em nós. A partir do momento que a gente vai se autotransformando, a gente também vai mudando a realidade, vai mudando esse panorama domiciliar, depois, né, o entorno maior, e aí a gente vai. Então, veja a importância, né, de educar, de esclarecer e de consolar, que são essas tarefas que a doutrina nos impõe. É uma tarefa difícil, não é fácil, mas é uma tarefa sublime, porque crer é muito fácil. Crer é fácil. Agora, praticar é que é o difícil, né? Então, praticar exige que a gente renuncie a muita coisa. Praticar os conhecimentos, os ensinamentos do Cristo é que é difícil. Essa é uma grande dificuldade que nós temos ainda de colocar em prática. E é por isso que muitos são os chamados. Todos nós, toda a humanidade é chamada, porque o Evangelho não é para meia dúzia de pessoas. O Evangelho é para o rico, é para o pobre, é para o grande, é para o pequeno, para o branco, para o negro. É para todo mundo. É para o encarnado, é para o desencarnado, né? Mas poucos conseguem abarcar a importância dessa lição, desse conhecimento, né? A gente tem que mostrar isso em atitudes, né? Fazer o bem, ajudar o próximo, né? Ser mais paciente, mais calmo, mais tolerante, e aí, né, se sacrificar por outras pessoas, né? Ter empatia. Então, são coisas que a gente vai conseguindo aos poucos. Não é uma tarefa muito fácil, mas lá o Kardec diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, se nós nos esforçamos todos os dias, todos os instantes, né, em nos transformarmos, em mudar as nossas atitudes e o nosso pensamento, aí nós estamos realmente seguindo o caminho de Jesus. O texto traz para nós também: ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro. Vocês se lembram que essa referência bíblica, lá em Êxodo, trazia que esse povo hebreu estava sendo tirado do Egito para levar para a terra prometida, né? Então foram caminhos, mais de 40 anos de caminho. E eles queriam, assim, muita pressa em sair, resolver e tal. Gente, foram muitos anos de travessia. E o Moisés, que ele era aquele encarregado que recebeu essa tarefa de levar esse povo, de tirar da escravidão e levar para a terra prometida, ele, às vezes, ele entrava nas montanhas e para buscar esse contato íntimo com Deus. Tanto que ele recebeu de Deus, né, os mandamentos para aquele povo daquela época, né? Então, eles tinham muita pressa e Moisés não descia da montanha. Eles começaram a criar bezerros de ouro, imagens para adorar, que eles queriam adorar aquele bezerro de ouro, né? E aí vem o Moisés e fica muito bravo com eles, porque
Moisés traz a questão do Deus único, do único Deus, porque até então adoravam-se vários outros deuses. E o Moisés tem essa tarefa maior de trazer que Deus é único, que nós temos um único Deus, um único Pai, né? Então, esse bezerro de ouro hoje, o que significa esse bezerro de ouro hoje para nós? É esse paradoxo mesmo, né? Entre um mundo que tem tanto desenvolvimento material e pouco desenvolvimento moral. E é para isso que nós estamos aqui, né? Essa degradação da natureza, tudo isso que nós estamos vivendo faz parte desse mundo de transição. Faz parte desse momento que nós estamos vivendo, que as coisas de Deus parece que não têm tanto valor quanto as coisas da terra. O consumismo, o materialismo, né? Então, como eu disse no início, aquele panorama tétrico, trágico que a gente vê, não é verdade? Então, esse culto ao dinheiro, o culto da aparência, esse culto é que tem que ser derrubado, destruído. Então, esse é o bezerro de ouro que nós temos hoje. Esse culto ao bezerro de ouro é o culto ao ter, culto ao dinheiro, culto a ser mais do que os outros, culto de achar que é o ter e não o ser, né? Então, muita indiferença ao sofrimento das outras pessoas. Eu estando bem, está tudo bem, né? Então, tudo aquilo que afasta o nosso pensamento de Deus é o culto ao bezerro de ouro. Esse é o culto ao bezerro de ouro da maneira natural, né? Nessa comparação que nós estamos fazendo. E essa revolução, então, essa regeneração, nada mais é do que uma revolução. Nós estamos vivendo uma revolução moral. Então, às vezes a gente acha que está tudo perdido, mas não está, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, como a gente pode fazer uma comparação? A gente olha para o mundo e vê, se a gente chegar na casa de uma pessoa que está mudando, como que está a casa dela? Toda bagunçada. As caixas, né? Organizando tudo para mudar. Então, para mudar para uma outra casa melhor. É assim que nós estamos. Nós estamos vivendo essa mudança. E a nossa casa está bagunçada. Mas nós estamos organizando o andar de cima. Nós estamos organizando, porque é para lá que nós vamos morar. Lá que nós vamos mudar. Né? Então, essa revolução é para destruir esses falsos valores. Destruir o egoísmo que aí se encontra. Né? Então, aniquilar tudo isso é viver com simplicidade, viver com consciência do que está acontecendo, é ter claro na nossa mente o que está acontecendo no mundo e para onde nós estamos caminhando. Então, é uma revolução moral que nós estamos vivendo. Então, ide, quando ele fala ide, é como quando Jesus disse aos seus discípulos, ide, vão vocês agora, façam vocês, vivam vocês, ensinem vocês, mostrem como que é este mundo melhor, aonde todos chegarão. Então, esse chamado é um chamado realmente ativo, de todos os dias, de todos os momentos, né? E o Espiritismo ensina que a Terra, né, esse mundo de provas e de expiação, exige então, para que a gente alcance isso, essa mudança coletiva no modo de agir, no modo de pensar, né, no modo de amar as pessoas. E nós já somos mais felizes do que Tomé. Que Tomé foi o incrédulo, né, que não acreditou que Jesus voltou depois da morte. Ele queria ver as feridas dos pregos nas mãos do Cristo, para poder acreditar
Mas nós já somos mais felizes do que Tomé, porque nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos na história, porque a história mostra o que Jesus passou, porque ele veio e o que ele veio fazer, e o que ele trouxe para nós, né? Então, a gente tem que viver com essa coerência, com aquilo que nós acreditamos, que nós temos convicção, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos, temos fé viva, né? Então, nós não precisamos que ele nos mostre, porque nós já sabemos como é isso. Aí o texto traz para nós também que felizes são os que trabalharam com desinteresse, movidos pela caridade, porque a sua jornada será paga ao cêntuplo, quer dizer, 100 vezes mais. Como é isso? Né? É servir sem recompensa, sem servir com desinteresse, servir sem intenção de querer receber em troca, né? Servir com a intenção pura de fazer o bem, simplesmente de fazer o bem, né? E a recompensa, ela vem, por quê? Porque quem pratica os ensinamentos de Jesus encontra paz no seu coração. E paz é uma coisa, não é um lugar, é um estado de alma. Então, encontra paz. Pode ter a maior tormenta do mundo. Se nós estivermos com Jesus, nós estaremos em paz, confiantes, né? E nós também, essa recompensa é paga para nós com a ajuda dos espíritos, dos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, porque nós podemos pedir tudo a qualquer momento que nós seremos atendidos e ajudados pela espiritualidade, porque nós teremos esse apoio dos espíritos quando nós cultivamos esses valores espirituais. Nós teremos, então, autoridade moral. Imaginem uma pessoa fazer uma doutrinação espírita se ela não tem moral. Como é que ela vai falar com os espíritos desencarnados se a pessoa não consegue praticar? Eles veem a nossa aura, eles nos conhecem pelo pensamento. Então, a transformação moral, né, que é o mais importante. Deus não paga nós pelo tempo que nós temos. Não é pela nossa idade, nem pela idade que nós estamos aqui na Terra, porque nós estamos aí há umas 25 mil reencarnações, mais ou menos, cada um de nós. Não é por isso que nós vamos receber o pagamento centuplamente, né? Mas é pela entrega que nós fazemos, é pela qualidade. Por isso que os últimos serão os primeiros. É quem faz mais, quem se dedica mais, quem é mais fiel aos ensinamentos do Cristo, quem se purifica, quem se espiritualiza, é esses que receberão, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, bastante grande, porque receber essa tarefa não é fácil, nós iremos prestar conta, como o Joaquim Sucupira vivia na terra, sabia tudo, era considerado um bom cristão. Ele conhecia tudo sobre o Evangelho. E as pessoas o respeitavam, andava de terno, arrumadinho, emprumadinho, né? Só que tinha empregada que fazia tudo, não colaborava com nada e com ninguém, porque ele achava que as pessoas tinham que trabalhar, que as pessoas eram vagabundas. Ah, não, se eu estou bem é porque eu trabalhei, as pessoas também têm que trabalhar. Enfim, ele não foi, aparentemente ele era uma pessoa do bem. Só que quando ele desencarna, ele se encontra todo paralisado.
as mãos travadas para baixo, paralisadas. E aí então ele entra numa fila, num lugar que foi concedido para que ele pudesse ser esclarecido. E ele fica sabendo então que ele estava com as mãos enferrujadas, porque ele não usou o talento que ele tinha, que a vida tinha lhe trazido esses talentos, que era para ajudar e não para nada fazer. E ele nada fez, chegou na vida espiritual com as mãos enferrujadas. Então, que nós possamos não chegar com as mãos enferrujadas, né? Que possamos fazer realmente alguma coisa de bom, alguma caridade, algum amor, algum bem, tudo aquilo que tiver no nosso alcance, a gente fazer. Lembrando que não é só bens materiais, que nós podemos ser gentil, que nós podemos, né, fazer tantas coisas. Então, as revoluções morais não virão com o ruído das armas. Não é uma revolução que vai vir pelas armas, mas o silêncio das consciências que já despertaram. Quando a luz divina eclodir nesse globo todo, ouvir-se-á o canto universal da fraternidade. Então, pensando aí, quais foram as últimas palavras de Jesus? Agora a gente já tem condição de dizer, né? Teve várias respostas, não estão erradas, né? Estão certas, mas o que ocorre é que Jesus falou várias coisas antes dele morrer. Falou sobre o perdão. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Falou outras frases também, né? Mas Jesus, as últimas palavras de Jesus foram realmente amai-vos. Todas as outras palavras ficaram na história, porque Jesus não morreu naquela hora. Jesus provou que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e ele não morreu. Não há morte, há vida espiritual após a nossa morte. E Jesus deixa esse legado para nós, né? Ele mata a morte. E aí as últimas palavras de Jesus foram: amai-vos. Nada mais precisaríamos fazer se nós amarmos o nosso próximo. Nada mais precisamos fazer. Então, Jesus é considerado o guia, o modelo e guia da humanidade. Ser modelo é fazer como ele fazia, é olhar como ele se comportava, como foi Jesus. Isso é ser um modelo. E guia é aquele que aponta o caminho. Guia é aquele que mostra qual é o caminho que nós temos que seguir. Então, que nós possamos seguir a direção de Jesus, porque essa é uma direção segura. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, nos dê a sua paz, que é o que nós mais precisamos. Muito obrigada pelo convite, por ouvir, por estarem aqui presentes, e que vocês tenham um domingo abençoado, de muita paz e muita luz. Parabéns aos pais, né, desencarnados, os encarnados que estão aqui. Receba então o nosso abraço e o abraço da espiritualidade amiga. Deus abençoe.